Seja muito bem-vinda ao episódio de Power Talks, um espaço onde nós partilhamos vitórias reais com mulheres reais que estão a passar por esta transformação. Estas conversas são retiradas diretamente das aulas semanais dos nossos programas do Body Mind Fit, onde acompanhamos mulheres determinadas a perder peso de forma sustentável, recuperar a confiança e a voltarem-se a sentirem bem no próprio corpo. Espero que gostes. Até já! Então, meninas, sejam bem-vindas a mais uma Power Talks, ok? Relembrar que a Power Talks é uma chamada mais descontraída nossa, onde o objetivo é nós falarmos sobre as vossas vitórias, ouvir também um pouco os vossos desafios, o que é que vocês sentem que tem sido aqui a vossa maior dificuldade, ou qual é que tem sido as vossas dificuldades aqui ao longo do caminho, e o meu objetivo aqui é ajudar-vos, e entregar-vos valor e ajudar-vos da melhor forma que eu consigo. Então, vamos a isso. Vamos começar, então. Tiara, então, já agora, se quiseres começar, força. Uma vitória e um desafio que estejas a sentir ultimamente. Hum, Vitória foi ter conseguido ter 2 semanas de férias de escola dos miúdos, em que foi a primeira semana de noites, e manter minimamente algum treino e conseguir manter foco na alimentação. E depois na segunda semana, em que todos estão de férias, conseguir também manter treino e alimentação minimamente, e conseguir também estar tranquila nas férias e pensar, ok, vou aproveitar a refeição em família Ah, e ser esse o foco, e não ser o foco de se calhar não posso comer aquilo porque vou sair do plano, não. Aproveitar aquele momento e, e desafios continuam muitas vezes a ser dois, que é a questão do sono, de conseguir obrigar-me a desligar e ir dormir para cumprir aquelas horinhas, e às vezes não é motivação, não falta motivação, mas é ah, como nós conseguimos na aplicação ir mudando os dias dos treinos, ou seja, como eu não consegui tentar flexibilizar, mas depois às vezes, e estava aqui a mostrar sempre, entre aspas, para o final da semana o treino de full body, e depois com a Ana tivemos a conversar, depois, mas tem mesmo que ser no início da semana, que é quando há mais energia, e então tentar aqui colocar este full body no início da semana e não tentar saltar. Pronto, mas pronto, manter a consciência por saber nos treinos também e cumprir. ok, ok, boa, boa, boa. Alô, alô, Amanda, boa noite. Acabaste de chegar num treino, muito bem, sim senhora. Aliás, eu estava agora, antes de vocês entrarem, eu estava só aqui, a Diana foi a primeira a entrar e estávamos aqui a falar que era esta questão, que é, antes nós temos o treino físico, não é? E aqui, nestas lives, nós fazemos o treino mental, ok? Portanto, seja muito bem-vindo agora à parte do treino mental. Muito bem, então olha, Diana, excelentes vitórias, ok? É de frisar exatamente aqui uma coisa muito importante que tu falaste, que foi o permitir-te a ti, mesmo durante as férias, desfrutares de algumas refeições. Outro ponto também muito importante, e já vamos lá falar sobre estas duas dificuldades, o sono e a falta de motivação, relativamente ao treino, mas frisar aqui uma coisa que é muito importante, que é esta questão de alguns treinos durante as férias. Ou não, não é? Portanto, foram 2 semanas, segundo eu percebi. Uhum. Foram, Sim, ok. sim. Então, relativamente aos treinos, existem dois tipos de abordagens que nós aqui muito aliamos com vocês. A primeira delas é, ok, eu vou de férias para um sítio onde, ok, olha, Filipe, eu não quero treinar, tipo, eu não quero mesmo treinar, não quero fazer nada, o meu objetivo não é treinar nessas semanas. Ok, tudo bem, tudo bem, mas acima de tudo é assumirmos logo que, ok, olha, não vai haver treino estas semanas, mas tem que haver um treino mal nós regressamos, ok? Então, durante a vossa vida, ok? O objetivo é vocês treinarem na mesma. Vocês vão treinar até o final das vossas vidas, ok? Esse é aquilo que é o ponto que eu quero que vocês saiam daqui com isso bem assente, que o treinar vai ser para o resto das vossas vidas, ok? A Patrícia a levantar o... a Já levantar é os... difícil fazer, quanto mais até ao resto da vida. Mas acredita, quanto mais fizeres, mais fácil vai ficar,
Ok? Agora você pensa, lá vai este com esta lenga-lenga. Está bem. Mas confia, é verdade, ok? Mas portanto, o treino, então, se é algo que eu vou fazer para sempre, então o que é aqui importante? É eu tentar manter o hábito o máximo que eu conseguir. Está bem? Porque acima de tudo é o hábito. Quanto mais eu conseguir manter o hábito, fica uma rotina, fica fácil. Eu já vou. E às vezes, se eu passar uns 2, 3 dias, ou se eu saltar um treino ou outro, ou se passar uma semana sem ir, epá, parece-me que fica a faltar qualquer coisa, ok? Para nós chegarmos a este ponto, significa que o hábito já está bem instalado, ok? Boa, é isso que nós queremos. Então, num caso específico, onde nós definimos que, ok, olha, eu não vou treinar quando eu vou de férias, o mais importante é nós assumirmos exatamente o compromisso que, quando eu voltar, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ter que ser um treino. Independentemente do treino que for. Não importa. Não importa se é o melhor treino do mundo, se é o treino com as cargas que estávamos a fazer antes, se é o treino. Não importa. O que importa é pôr na cabecinha que, oi, já voltaste à tua rotina, vais pôr as leggings, vais pôr a camisolinha, filha, e vais treinar. Acabou, não quer saber. Ok? Porquê? Porque se deixamos andar, começamos a entrar nesta inércia de epá, agora também não vai, eu agora tenho que fazer isto, epá, e agora também tenho que arrumar aqui as coisas, e depois deixamos sempre andar. E isto é o pior, porque depois no mindset vocês vão ficar sempre a achar que são preguiçosos. Mas não são. Ok? É só uma questão de ou tomar uma decisão, ou treino ou não treino. Ok? Pronto, então, relativamente ao treino, como eu estava a dizer, nós temos aqui duas opções. Ou, de facto, eu assumo que não vou treinar e não vou treinar, ou eu assumo que, ok, olha, eu vou treinar. Porquê é que é importante também nós fazermos algum treino, especialmente quando são, por exemplo, 2 semanas? Porque o que é importante no treino? O que eu vos estava aqui a falar é o hábito, ok? Não é a intensidade, não é a qualidade do treino, não é a intensidade, não, não. Neste momento, aquilo que é o mais importante para vocês é vocês criarem o hábito de treino, ok? Então, se eu quero criar o hábito de treino, o que é que acontece quando eu passo 2 semanas sem o fazer? Eu rapidamente começo a perder essa vontade e esse hábito, ok? Então, o que eu vos recomendo é, vamos imaginar, é pai, mas eu treino no ginásio e onde eu vou não há ginásio. Ok, não há problema. Eu posso fazer um treino no quarto do hotel, 10 minutinhos. Qualquer coisa, eu posso levar a roupa e fazer uma caminhada. Porque isso vai ser fundamental, ok? Para o nosso mindset. Para que o corpo entenda que, calma, ela não parou por completo, ela tem o hábito continua lá. Então o que nós fazemos nesses momentos é nós alimentamos um pouco o hábito do treino, está bem? Então é isto que eu vos quero transmitir aqui, que é muito importante vocês que entendam, que é, ao longo da vossa vida, vocês vão ter mais períodos de férias. Vocês vão passar períodos onde vocês podem ir uma semana, como podem ir só 3 dias, como podem ir 2 semanas, ou como podem ficar fora. E depois pode variar, ok? Mas eu quero que vocês se lembrem disto, que é quanto mais tempo eu fico sem o fazer, mais difícil vai ser eu depois voltar quando eu voltar à minha rotina. Então, eu muitas das vezes eu prefiro levar sempre uma roupinha de treino, ok? Não ocupa muito espaço na mala, e fazer o mínimo que seja. Só para manter o hábito, só para manter o cérebrozinho tipo ali, tipo, oi, calma, ok? Nem que seja uma caminhadazinha. Então isso vai ajudar imenso. Porquê? Porque no dia em que vocês voltam, já fica mais fácil. Vocês já não criam tanta inércia para fazer aquele primeiro treino depois das férias. Estão a perceber? Ou aquele tipo, parece que é o voltar à rotina. Ok, mas eu não preciso de voltar à rotina se eu nunca saí da rotina do treino. Estão a entender? Então, se eu conseguir alimentar a rotina do treino, vai-me ajudar imenso. E com isto eu volto a frisar. Imaginem, se vocês são pessoas que vão ao ginásio, no sítio onde vocês têm, vocês vão de férias, vocês não têm ginásio. Ok, não há problema. Posso fazer um treino só com o peso do corpo. Nem que seja uma aula de pilates, uma live de pilates. Filipe, não tenho espaço. Ok, não há problema. Uma caminhada. Uma caminhada conseguimos fazer. Ok? Vestir as leggings, vestir o top e siga a fazer a caminhada. Ok? Porque vai ser, mentalmente, vai ser muito melhor para vocês. Vão conseguir manter o hábito. Ok? E portanto, Diana, muitos parabéns por teres conseguido manter exatamente aqui o hábito ao longo destas 2 semanas, porque é fundamental. Ok? E vai ajudar imenso, mesmo para depois, quando a gente volta à rotina, não ser aquele tipo, ei, deixar para trás. Ok?
Relativamente ao sono, aqui quando tu falas relativamente ao sono é por causa também dos teus horários, correto? Ok. Também não ajuda. Diz? Também não ajuda. Também não ajuda. Ok. Não Como é que são sei. os teus horários? Manhãs das 6h30 até às 2h30 e noites das 10 da noite às 7 da manhã. Ok. E fazes tipo semanas e depois trocas semanas, não é? São blocos, sim, normalmente. Noite é só normalmente uma vez por mês. Blocos de 3 ou 4, por isso até ok. Ok. Mas às vezes Isso, mesmo assim, aquele fim do dia, depois de estar tudo orientado, conseguir desligar, desligar, não é? desligar e ser aquela. Não cair na tentação de, ok, agora é aquele tempo para mim, não tem mais ninguém, e em vez de desligar e começar aquela. Descansar. Ok. A descansar ainda, se calhar ainda consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, ou apetece mesmo ir ver aquela série ou ver aquele episódio que também não vai ajudar a este Hum. desligar, por isso. Estou a perceber, estou a perceber. Ok, é às vezes uma batalha entre, ok, aproveitar aqui um bocadinho um tempo já que estou sozinha e está tudo orientado aqui, então estou a Uhum. tentar aqui aproveitar um bocadinho sozinha. Ok, boa. Então, acima de tudo, relativamente a isso, aquilo que eu te posso dizer é a forma como nós vemos o sono, ok? O sono tem de ser fundamental, não é? Pronto, isto agora eu estou-vos aqui a dizer e vocês, sim, já sei isso, mas a verdade é essa, o sono é reparador, o sono é, se fosse se fosse um comprimido, era dos comprimidos mais prescritos, ok? Nós de facto temos uma má qualidade de sono, vai diminuir muito a nossa esperança média de vida e portanto eu estou-te a dizer isto e tu certamente tu já sabes isto tudo. Ahm, no entanto, e portanto é sempre colocares aqui na balança sempre essa questão. Ok, ok. Eu prefiro aquele momento, mas aquele momento vai-me estar a tirar qualidade de sono. Aquele momento vai-me estar a tirar descanso. Aquele momento vai-me estar a tirar descanso. Descanso esse que eu não vou ter energia. Energia é essa que eu não vou conseguir brincar com os meus filhos. Ok. Pondo isto desta forma, então se calhar eu já vou antes para a cama. Às vezes é difícil, eu sei, mas tentar com que o nosso cérebro não comece a ir para esses momentos, mas eu até mereço aqui mais um bocadinho, mas eu até mereço mais um bocadinho isto. Não é tipo, não, calma. O que eu mereço é ir descansar, não é? E portanto, tentar quebrar aqui este raciocínio e tentarmos focar-nos cada vez mais no raciocínio tipo lógico nisso, ok? Depois, se sentes às vezes essa dificuldade em, tipo, adormecer. O que é que te pode ajudar? Já falámos isto também numa destas lives, a questão das luzes, não é? Portanto, tentar pôr as luzes laranjas, portanto, sempre mais ternozinho. E aí, acima de tudo, por exemplo, quando tu dizes o mereces, a Ana alguma vez já trabalhou contigo uma rotina de relaxamento? Estamos a trabalhar nisso. Ok, estão a trabalhar nisso, ok, Sim, boa. sim. É uma ferramenta muito boa. Porquê? Porque eu agora estávamos aqui a falar. É exatamente um ponto que pode ser bastante interessante no teu caso, porque visto que tu chegas ali a um ponto onde tu, pau, ok, agora está toda a gente a dormir, eu ainda tenho aqui tempo, se calhar tenho tempo para mim. Ok, se a tua rotina de relaxamento for atrativa o suficiente, se calhar tu vais conseguir escolher mais a tua rotina de relaxamento versus tu ires ver aquela série. Uhum, Ok? Então criar essa rotina de relaxamento, vai-te ajudar uhum, imenso. sim. Portanto, eu diria que os próximos passos eram exatamente esses: criar essa rotina com algo que verdadeiramente te dê prazer. Uhum, Por exemplo, se a ti não te dá prazer ler um determinado livro, não vale a pena tu, na tua rotina de relaxamento, tu obrigaste a ler um livro. Entendes? Porque senão o que vai uhum, acontecer é que tipo, não vai ser atrativo o suficiente. Então para ti vai ser mais atrativo tu veres a Netflix. Então tipo, rapidamente vais para um. Então criar algo que seja atrativo, que tu sintas que tu desfrutes e isso ia ajudar-te imenso, ok? ok. Às vezes coisas que, por exemplo, que se calhar nós fazíamos antes e que deixámos de fazer. Lembro-me bem, por exemplo, de pintar, desenhar, ahm, algo deste género. Se gostares de ler, é uma ótima ferramenta, mas ora aí está, se não gostares, eu acho que Uhum, forçaste não vale muito a pena. Ahm,
Depois, em última instância, porque, por exemplo, o facto de tu trocares depois os horários, o que acontece é que o teu corpo está habituado a um horário e depois de repente tu dás-lhe outro, não é? E portanto, certamente, se calhar, aquele primeiro 2 dias é ali difícil o teu corpo ainda se habituar, correto? Uhum. Ok. Sim. Visto que também não é com muita frequência, já experimentaste melatonina? Não. Ok. Melatonina, portanto, é basicamente é um composto que o nosso corpo desenvolve quando está perto para ir dormir, não é? Portanto, mas já ouviste falar? Uhum. Ok, boa. Então pronto, eu acho que, imagina, podes experimentar. E onde é que eu utilizava a melatonina? Eu não utilizava sempre. Utilizava apenas nesses momentos onde tu, por exemplo, fizeste o shift do horário, então Uhum. é que o teu corpo naquelas 2 noites tem que se habituar à nova rotina. Então sim, eu podia então usar a melatonina para me ajudar a adormecer. A melatonina o que vai fazer, para quem não sabe, apenas vai ajudar a adormecer mais rápido, ok? Como podemos comprar na farmácia, temos o Zequil, temos tanto aqui bastantes. Hoje em dia existe muita oferta. É algo bastante natural. O que é que eu vos recomendo? É, se forem comprar, por exemplo, queriam uns comprimidos para adormecer. Eles vão recomendar certamente, pronto, tem muitas marcas. Vejam sempre aquele que tiver uma maior dose de melatonina, porque a melatonina é que é o composto que ajuda exatamente a adormecer. Então, eu, por exemplo, eu poderia utilizar aí nesses 2 dias, por exemplo, só para fazer o shift para o que o corpo consiga adormecer mais rápido. Uhum. Então, eu diria que estes dois pontos eram aqui fundamentais, de criares a tua rotina de relaxamento e que seja atrativa, ok? Uhum. E o segundo é, nesses 2 dias, usar aqui este esquema de uns comprimidos de melatonina que te iam ajudar, ok? Uhum. Ok. Boa. Relativamente à falta de motivação, consegues-me explicar aqui um bocadinho melhor? O que é que queres dizer com isso? Tinha dito falta de motivação, mas lá está. Às vezes acho que nem é falta de motivação, é mesmo eh, deixar o treino para o final do dia, depois quando já estamos mais cansados e, e ver, e sobretudo quando é o treino de full body, que também era o que estava a falar com a Ana, Hum, que é, não me parece tão atrativo depois fazer ali um full body no final do dia quando já está mais cansado. E então estava a cair assim num padrão repetitivo do full body, andava ali para o final da semana e depois chegava ao final da hum, semana, nem ao final da semana conseguia, então depois começava a semana já a pensar, fogo, não consegui cumprir os treinos todos que a Bruna yeah, prescreveu, e então aquele sentimento, pronto, olha. Por isso ok, agora yeah, a técnica ou o truque é fazer no início da semana para cumprir esse, que os outros têm sido mais fáceis de cumprir, diria assim. E ok. então procurar fazer esse no início Logo no início. e não Foi o que ceder à fizeste hoje, não tentação, foi? sim. Foi o que fizeste E, hoje. era, Yeah. e Estou aqui este a já abrir era o os teus treinos. de sábado, porque no sábado acabei por não conseguir encaixar imprevisto acontecer, a vida acontecer. E eu pensei, pronto, então, e fiz ontem no domingo de mobilidade. E pensei, não, hoje vou atacar o dia logo a começar com o full body, começar a semana, porque senão vai arrastando até o final da semana e depois eh, lá está, não é? Acho que não é tanto, talvez a falta de motivação é o deixar arrastar e depois chega-se ao final da semana mais cansado Yeah, e pensar naquele esquema todo e fazer aquilo, pronto. yeah. E então é trocar aqui as voltas do mindset e pensar, ok, início da semana, full body e depois o resto há de sair com mais. E pronto, isto também é um ponto aqui a trabalhar, por isso hoje já consigo cumprir e agora ver se consigo Boa. manter. Alright, alright. Um desafio que na verdade agora se tornou uma vitória, Sim, não é? sim. Boa, boa, ok, boa. Mas isso é bom, ok. Relativamente a isso, é verdade. Imaginem sempre assim como vocês, dependendo depois também da vossa rotina, não é? Portanto, porque há pessoas que também depois trabalham ao fim de semana, e etc. Mas por norma há de ser sempre assim, não é? Portanto, nós temos sempre mais energia no início da semana, temos sempre mais energia no início do dia, não é?
E isto é muito normal, isso tu me estás aqui a dizer, de às vezes nós irmos deixando, e portanto isso não é algo que eu, enquanto treinador, eu ouvi muito, 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 estás a perceber? Portanto, é normal isso acontecer, tá bem? Não te preocupes. Mas acima de tudo, termos já começado e já a aplicar, excelente. Agora, relativamente a isso, primeiro de tudo, entender o porquê que isso acontece. O primeiro de tudo é, pronto, já sabemos que no início da semana nós temos sempre mais energia, quando chega mais ao final da semana é sempre mais difícil. E não só temos mais energia, mas como ao longo do dia nós vamos acumulando mais stress, mais fadiga mental, mais cansaço, o que torna sempre mais difícil as nossas decisões. Por isso é que também, ao final do dia, por norma surge sempre um ratinho que nos apetece comer mais qualquer coisa. Ok? Porquê? Porque nós já estamos com mais stress, mais cansados, mais fadiga mental. Então nós não temos tanta clareza nas nossas decisões. Ok? Então isto também é um fator também que se eu ao longo do dia tenho bastante stress e não tenho forma de o aliviar, se eu ao longo do dia tenho bastante stress e não consigo aliviar, ao final do dia eu vou sentir essa fadiga mental. Essa fadiga mental vai-me obrigar a fazer piores decisões, ok? Porque eu não vou ter tanta clareza mental, ok? Então, relativamente a isso, o que é que vai acontecer? Aqui as ditas falhas têm maior tendência a acontecer. Portanto, se eu deixo os meus treinos para o final da semana, se eu deixo os meus treinos para o final do dia, eu vou estar a ser mais. ahm, não é vítima que eu queria dizer. Eu vou estar um pouco à mercê, ok? Deste meu cansaço mental. Não é? Então vai ficar mais difícil eu tomar essa decisão. Então eu quero que vocês saibam que quanto mais ao final do dia essas decisões acontecerem, quanto mais ao final da semana essas decisões acontecerem, mais difícil elas vão ser. Então, aqui o melhor de tudo é, ok, qual é que é o treino mais difícil que eu tenho, por exemplo, aquilo que eu costumo adiar, passá-lo para o início da semana, exatamente como a Diana fez e a Bruna fizeram, ok? Portanto, bastante bom. Tá? Depois, o tentar no dia, tentar colocar o treino mais cedo, vai ajudar. Se eu sou uma pessoa que tendencialmente falha muitas vezes o treino ao final do dia, então pode ser muito esta razão, deste cansaço mental. Então eu sugiro passar o treino um pouco para mais cedo, ok? E quando eu digo mais cedo, estamos a falar de, pá, Filipe, mas olha, por exemplo, eu de manhã não consigo. Ok, hora do almoço, conseguimos? Não? Ok, já sabemos quanto mais tarde vai ser, mais isto vai acontecer. Por exemplo, sair do trabalho e fazer logo o treino, por exemplo. Ok? Ser logo que uma coisa que é, eu mal saio do trabalho, eu faço o treino, logo. Ok? Portanto, eu mal chego a casa, eu tento logo fazer o treino. Porquê? Porque se eu deixo para depois de começar a fazer outras tarefas, de começar a tomar conta dos miúdos, isto e aquilo, já estou cada vez com mais cansaço mental, vai ser mais difícil eu tomar essa decisão. Ok? Porque depois aí o nosso cérebro ele é mesmo um sacanazinho. Porque ele vai começar a arranjar desculpas de tudo e mais nada, que é do género tipo, ei, mas agora pá, mas agora também daqui a bocado também vou comer, se calhar depois também faz mal, não é? Se calhar também faz mal. Eu treinar, depois ir logo comer, se calhar também faz mal. Ou depois eu ir ver CPS, se calhar também acabei de treinar, acabei de comer agora, se calhar não posso treinar já, se calhar depois faz mal, se calhar é melhor não treinar. Ou é pá, se calhar. Depois, às vezes até parece que começam a surgir dores, do nada, não é? Parece que a pessoa está ali e depois. É pá, se calhar ia treinar. É pá, mas ando aqui, estou aqui com uma moinha, por acaso agora está aqui com uma moinha no joelho, se calhar é melhor não treinar, se calhar é melhor não puxar, não é? Portanto, o nosso cérebro próprio vai começando a arranjar aqui estas coisas que faz com que pareça muito plausível. Mas a verdade é isso, é que o nosso cérebro começa logo O aqui a meu, arranjar estas desculpas. o que o meu me estava a fazer com o full body era ok. Se eu não fizer agora no início da semana, no meio da semana, acaba a semana com o full body, então termina a semana mesmo em cheio. E depois eu chegava ao final da semana e eu não fiz nada. Quer dizer, esse orçamento ao final da semana é que era ficar ali e trabalhar tudo e impecável e chegar ao final da semana e não tenho energia para isso. E pronto, eu acho que era Muito mesmo bom. aqui. É muito bom, muito bom. Mas boa teres percebido isso. Mas é mesmo isso, estás a ver? Tipo, que o cérebro vai arranjar sempre essas Uhum, desculpas que na realidade às vezes até parecem bastante plausíveis, não é? Mas depois tipo, não, calma, isto sou só eu a tentar evitar uhum, este desconforto, evitar esta tarefa desconfortável. uhum. Então sim, acima de tudo, e isto é engraçado, porque isto, se vocês repararem, isto funciona para tudo na nossa vida.
que é, isto é um tipo de procrastinação, ok? Eu tinha bastante isso, e ainda tenho, que era, uma das coisas que me acontecia é que, pronto, eu trabalhando por conta própria, o que acontece é que, logo, mais, no início, se calhar mais há 2 anos, isto acontecia-me imenso, em que eu sentava-me aqui ao computador, tinha estas coisas todas para fazer, e eu começava a fazer tanta coisa, ok? Pegava aqui uma coisa, depois pegava noutra, depois pegava noutra, depois pegava noutra, pegava noutra. E a realidade é que eu, quando dava por mim, chegava ao final do dia e sentia que não conseguia fazer nada. Porque estava sempre a fazer também um bocadinho daquilo, um bocadinho daquilo, um bocadinho daquilo. E depois a semana ia passando e eu sabia que havia uma ou outra tarefa que eram importantes de fazer, mas eu não estava a fazer. Eu sei porquê? Porque eu sentia que estava sempre ocupado a fazer outras coisas e não aquelas. Então depois o que é que eu reparei? Me ensinaram. Que foi, não, Filipe, tu não estás sempre ocupado, tu não estás sempre a fazer outras coisas. O teu cérebro está a evitar fazer aquilo porque aquilo é desconfortável. Porque aquilo significa que tu vais ter que ir para a tua zona de desconforto. Então, como isso está a acontecer, tu automaticamente vais colocar outras tarefas à frente e vais arranjar razões pela qual tu achas que aquilo é prioritário versus aquilo que tu sabes que tens que fazer. Estão a perceber? E quando me disseram isso, engraçado. É que é mesmo. É que é mesmo. Aquela era capaz de ser as tarefas mais importantes que me iam, sem dúvida, ajudar mais, mas como eram as mais desconfortáveis, eu não as fazia, então estava a pôr outras tarefas que na minha cabeça eu dizia para mim que eram muito importantes, mas que eram mais fáceis de fazer. E isto equivale a tudo na nossa vida, portanto, isto acontece em tudo. Portanto, e no treino é exatamente igual. Portanto, neste treino aqui específico que a Diana está a fazer é exatamente igual. Portanto, tinhas os treinos todos, mas aquele, como era o mais difícil, tu, não, vou deixar mais para a frente. Não, vou deixar mais para a frente, não é? Portanto, é exatamente a mesma questão. E, portanto, quando encontramos, e é esta a beleza que eu gosto que o treino me deu, e foi isto que eu aprendi também aqui ao longo dos anos, desde que tive a minha transformação e que comecei a treinar, porque na realidade é muito isto, é o descobrir que o desconforto, o nosso corpo está sempre a tentar evitar aqui o desconforto, está sempre, 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 sempre. E isto é fundamental, porque quando nós conseguimos entender isto relativamente ao treino, ao hábito do treino, nós conseguimos perceber isto nos outros campos da nossa vida. Então é do género, calma, porque é que eu estou a evitar ir falar com aquele familiar? Ou porque é que eu estou a evitar falar com aquela pessoa no trabalho? Porque é que eu ainda não fiz aquilo? Pá, porque aquilo é desconfortável. Não é porque eu tenho outras coisas para fazer, é porque ainda não tive tempo para isto. Não é eu não tive tempo. Eu que ainda não coloquei na cabeça como aquilo era prioritário. É como é desconfortável, eu tento evitar ao máximo. Então isto funciona muito para todas as áreas da nossa vida. E é esta coisa que eu também gosto imenso do treino, que o treino me deu imenso. Que é esta, ok, se é desconfortável, é porque tem que ser feito, é porque me vai ajudar, é porque me vai fazer crescer mais em todas as áreas. Então, isso acontece muito e, portanto, é perfeitamente normal, Diana. Perfeito, entendemos. Outra das coisas também que eu fiz e que, se isto também quero-vos transmitir, porque pode-vos ajudar também imenso, que é, por exemplo, se vocês têm algo para fazer, têm, por exemplo, imaginem uma lista de tarefas para fazer, ok? Vocês acordam e têm tipo uma lista de tarefas para fazer. A mesma coisa funciona aqui, portanto, o vosso cérebro, ele vai começar a fazer as tarefas que são mais fáceis para ele e vai deixar para o último aquela que é mais difícil para vocês. Então, um truque fundamental é, se eu tenho 4 tarefas para fazer, eu não vou escolher qual fazer só porque sim, porque aí o meu cérebro vai escolher qual é que é a mais fácil. Não, eu vou escolher a primeira tarefa que eu vou fazer, vai ter que ser a mais difícil. Vai ter que ser aquela que eu não gosto, aquela que para mim, tipo, eu olho, tipo, esta vai ser mais difícil, então eu tenho que começar a fazer por essa, ok? Aqui, relativamente ao treino, é exatamente igual, portanto, qual dos treinos é que para mim é o mais difícil, então eu vou colocá-lo em primeiro lugar, logo na segunda-feira, ok? Porque já está, eu chego, faço e já está. E já não fico o resto da semana a matutar do género, tipo, aí agora lá vem o gajo. Aí daqui a fogo e vai ser depois da manhã. Aí depois da manhã o gajo vem. Aí já é amanhã. Aí é hoje. Aí sim. E isto começa a matutar-vos na cabeça. Isto rouba-vos energia, ok? Rouba mesmo energia. Então a mesma coisa, está bem? Portanto, uma coisa que eu gosto bastante aqui e,
Diana, diz-me uma coisa, posso partilhar o ecrã e mostrar aqui os teus treinos? Uhum, Posso? Ok. sim. Só para dar aqui um exemplo. Ok, conseguem ver? Ok? Boa. Então, como eu gosto de pensar relativamente ao treino ou a tarefas que nós temos, vocês imaginem, portanto, cada cartãozinho destes equivale a um dia da semana, ok? Então nós temos 7 cartões aqui, ok? Desses 7 cartões, eu agora vou pegar aqui, mas entretanto já volto a pôr isto normal. Vou tirar aqui. Ok, então vamos imaginar aqui que nós temos então esses 7 cartões. Dentro desses 7 cartões nós temos então 4 treinos para fazer, ok? Destes 4 treinos para fazer, o que muitas vezes acontece é, nós pensamos assim, epá, esta semana tenho 4 treinos para fazer, ok? E tenho 7 cartões. Eu só tenho que encaixar os 4 em 7. Mas o que é que acontece quando eu não faço o treino à segunda-feira? Portanto, se eu fizer exatamente assim, o que vai acontecer é que eu vou chegar aqui a terça-feira e vou ter 1, 2, 3, 4, 5 cartões, ok? Para 2 treinos. Então, eu tenho 5 vagas para 2 treinos. Estão a entender como é fácil eu encaixar 2 treinos em 5 dias? Perfeito, ok? Mas o que é que acontece se eu chego à segunda-feira e se eu não treino segunda-feira? Significa que eu, agora, em 6 cartões, ok? Eu já só tenho 2 vagas. Portanto, eu em 6 cartões, eu tenho que encaixar 4. Significa que eu já só tenho 2 vagas, ok? Portanto, diminui imenso. Se eu à terça-feira eu também não treino, e hoje é terça-feira, significa que eu tenho 5 cartões e 4 treinos para colocar. A minha ansiedade aqui começa a disparar. E eu começo a pensar: ui, vou ter que estar a fazer estes treinos todos nesta semana, vai ser bem difícil. Então eu já só vou ter um dia para descansar. E quando falam em um dia para descansar, não estou a falar de descansar fisicamente. Temos de falar em descansar fisicamente, mas eu quero-vos dizer é que, pá, às vezes a vida acontece, pá, e tipo, é tipo merdas da vida, tipo, olha, ou isto, ou um carro avaria, ou isto e aquilo. Então imagina, se estamos aqui e vamos imaginar que a Diana até faz o treino na quarta-feira, mas depois na quinta-feira, pá, o carro avaria, Deus queira que não, e já não faz o treino, eis, agora não posso falhar nenhum dia. Tenho que fazer os treinos todos. E agora aqui a pressão começa a subir imenso, não é? E ainda por cima ao fim de semana, e ao fim de semana eu já tinha planeado ir não sei aonde com os miúdos, e agora é isto, como é que eu vou encaixar o treino, isto, e já começamos a panicar, ok? Então, pelo lado oposto, se eu começar o dia com um treino, significa que eu já vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões, ok? 6 vagas, ok? E 3 treinos. Portanto, eu tenho 50% de chance. Okay? Eu tenho 3 dias que podem acontecer qualquer coisa que eu não vou treinar. Então, se eu fizer logo também outro treino na terça-feira, o que acontece? Eu continuo com as mesmas 3 vagas, ok? Mas já só tenho 2 treinos. Estou a entender? Então eu aqui posso, ok, olha, à quarta-feira eu vou descansar, mas à quinta-feira eu vou fazer o treino novamente. Então, pois eu já tenho, então, 1, 2, 3 dias e já só me falta um treino. Eu consigo depois encaixá-lo facilmente, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ok? Então, isto é o grande benefício, é a forma como eu penso muitas vezes, como, ok, eu tenho estes treinos, eu tenho estes dias da semana. Se eu começo logo a segunda-feira sem fazer o treino, por exemplo, ou a terça-feira, a minha semana começa a encurtar, mas o número de treinos está lá na mesma. E quanto mais passa para a frente, mais a minha ansiedade começa a disparar. Mais eu começo a ficar. E depois, o que é que acontece? Às vezes basta só fazermos isto tudo e passarmos aqui um dia e este treino eu não consegui fazer, por exemplo, que eu vou para a semana seguinte a pensar, porra, tinha 4 treinos, só consegui fazer 3. Porra, não fiz um treino. Fogo, não fiz um treino. Fogo, não fiz um treino. Semana passada falhei. E isto é o quê? Perdão, isto é um mindset negativo. Isto é um mindset que depois isto começa a entrar na vossa cabeça. Ok? Portanto, aqui é duas coisas que nós temos de fazer. Primeiro de tudo é pensar, ok, olha, não fiz um treino, mas fiz 3 treinos. A Diana, a Natália, a Amanda,
6 meses atrás, há 3 meses atrás, fazia? Treinava 3 vezes? Se calhar não. Ok, então, já repararam como eu dizer assim, fogo, a semana passada só fiz 3 treinos, pá. Espera aí, então, mas eu antes não treinava? E agora só porque falhei um, estou a dizer que falhei? Não faz sentido, ok? Então a primeira coisa é logo nós estarmos atentos aqui ao mindset e pensarmos isto, ok? E pensar logo, ok, para a semana vou tentar fazer melhor. E depois, acima de tudo, perceberem o porquê que não fizeram aquele treino. Porque muitas das vezes acontece isto, que é nós deixamos avançar, avançar, avançar e depois, porra, não tenho tempo para fazer o treino. Mas fomos nós é que nos colocámos naquela situação, ok? Portanto, sempre, se vocês conseguirem o máximo que vocês conseguirem, eu sei que há pessoas que não conseguem não treinar à segunda-feira, pronto, está tudo bem. Mas quanto mais cedo na semana vocês conseguirem colocar os treinos, mais vos vai ajudar nesta sensação de não estarmos a passar muito para a frente. Ok? Perceberam? Ok, boa. Então é muito isso. E depois é pensar a tal situação de motivação. Sei que, embora se calhar não era muito esta a dificuldade que tu estavas aqui a falar, mas pensar exatamente que a motivação é um sentimento, não é? Portanto, a motivação é como nós estarmos felizes, é como nós estarmos tristes. E eu não estou sempre feliz, eu não estou sempre triste, portanto, é muito volátil, não é? Então eu não me posso segurar à motivação para eu fazer alguma coisa. Eu não posso fazer isso, ok? Porque se eu faço isso, eu nunca vou conseguir ter consistência. Infelizmente é essa a verdade. Eu nunca vou conseguir ter consistência. Porque se eu me só agarrar à motivação, a motivação não é algo estável. Não, ok? Como é que a motivação vem? A motivação só vem, só aparece, é como se fosse um género de um, de um comboio, digamos assim. Mas um comboio que depois entra em O. Mas vamos pensar como um comboio. E, portanto, eu só consigo. Queria fazer o inverso, mas para vos tentar explicar. A motivação vem no fim, ok? A motivação só vem porquê? Quando é que vocês se sentem motivadas? Mediante os resultados. Quando vemos os resultados. Ok, então já sabemos que temos aqui a motivação. Antes da motivação vem os resultados, ok? E para eu ter resultados, o que é que eu tenho que fazer? Temos que ter disciplina, Temos que ter, portanto, disciplina, consistência. portanto, fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito, não é? Portanto, preparar as refeições, comer a minha quantidade de proteína, fazer os meus passos diários, fazer os meus treinos, portanto, temos que fazer isso, ok? Então percebem como a motivação é a última que vem neste comboio. É a última carruagem. Só que o que é que acontece muitas vezes? Nós queremos começar pelo final. Queremos começar pela motivação. Então, a minha única fonte de combustível não vai ser os resultados, vai ser só a motivação. Mas a motivação está sozinha, é uma carruagem sozinha. E o que é que acontece? A motivação, já sabemos, não vai durar para sempre. Se a motivação não dura para sempre, se houver um dia ou outro que eu não estou motivado, eu não vou treinar, eu não vou comer, eu não vou fazer as minhas refeições. Se eu não faço isso, eu não vou ter resultados. Se eu não vou ter resultados, eu não vou conseguir ter a motivação. Estão a entender como nós agarrarmos à motivação de facto não vai ajudar. Pelo contrário, só vai mesmo ahm, fazer com que nós caímos neste ciclo ioiô. E agora estou motivado e iniciei uma coisa e já não, epá, não vou treinar, não estou nada motivado. Epá, não, olha, hoje não vou fazer as refeições, não estou nada motivado. Epá, hoje não vou fazer os passos, também não me sinto nada motivado. Assim estamos tramados. Mas quando nós pegamos exatamente pelo ponto inicial, que é eu fazer o que tem que ser feito, ok? Que é ok, eu sei que pelo compromisso, eu fazer os meus número de passos, eu beber a minha quantidade de água, eu beber a minha quantidade de proteína, eu fazer os meus treinos, eu fazer o meu descanso, eu sei que isso me vai trazer resultados, ok? E esses resultados vão me trazer motivação. E a motivação aí
vai fazer com que vocês façam mais do que tem que ser feito. E quando vocês fazem mais do que tem que ser feito, vocês têm resultados. Quando vocês têm resultados, vocês têm motivação. Quando vocês têm motivação, vocês fazem mais do que tem que ser feito. E aqui é que entram neste ciclo vicioso positivo. Estão a perceber? Aqui é que é a bola de neve. Aqui a bola de neve está a rolar. Ok? Vai haver momentos em que essa bola de neve vai se cortar. Pau! E tipo, ei, eu estava a ir tão bem encaminhado, estavam a ir as coisas tão bem e agora de repente de férias. Ou agora de repente, pumba, os miúdos ficaram doentes. Ou agora de repente eu fiquei doente. Ou agora. E vai acontecer. Vai acontecer. Mas agora o vosso mindset já está treinado. Agora vocês já não vão tipo aí desmotivados e agora, olha, pronto, desmotivo já não vale a pena fazer nada agora. Não. Vocês agora já sabem que, não, calma, ok, olha, isto aconteceu, ok, não há problema, volta à rotina, volta a fazer o que tem que ser feito, porque se eu fizer tempo suficiente o que tem que ser feito, eu vou ter resultados, se eu tiver resultados eu vou ter motivação e isto vai alimentar novamente o comboio. Isto está claro para vocês? Yeah. E quando nós pensamos assim, conseguimos, ok? Se vai ser sempre assim, não, não vai ser sempre assim. É a mesma coisa do que eu estava a falar ao início de nós falarmos para nós próprios, não é? Se eu vou conseguir falar para mim sempre que, olha, não, tipo, eu não me vou chamar nomes a mim próprio, eu vou ser sempre um motivador, eu não me vou descascar. Não, isso não vai acontecer. Porque eu próprio que vos estou a ensinar isto, vai na volta às vezes também digo isso. E também, oi, já estou aqui a descascar outra vez em mim. Isso também me acontece. Ok? Mas acima de tudo, o importante é nós entendermos e depois, quanto mais ouvirmos isto, quanto mais fizermos isto, mais vai ajudar. Ok? E aí paramos de, olha, eu ser sempre assim, para eu sou assim 90% das vezes. Eu sou assim 80% das vezes. Eu sou assim 70% das vezes. Ok? Nunca vai chegar a zeros, mas vai diminuindo. Ok? Boa. Então, a motivação é muito por aí, ok? Portanto, é bastante interessante este ponto da motivação. E relativamente também à disciplina, queria só deixar-vos aqui também com um ponto. Sei que nos alongámos aqui um bocadinho, mas acho que foi interessante para todas vocês. E acho que isto de facto ajuda todas as meninas que estão aqui a ouvir. Também a Ana. Olá, olá, Ana. Boa noite. Um, e que é relativamente, por exemplo, mesmo a esta questão da parte da disciplina, não é? De nós fazermos o que tem que ser feito. Uh, a verdade é que isto também é ciência, ok? Não sei se vocês sabiam, mas isto de facto é ciência. Nós temos mesmo uma zona do nosso cérebro, ok? Que, e agora não me quero arriscar novamente a dizer, que é o neurocórtex, neuro, agora não consigo dizer, não me recordo do nome, mas é um nome assim um bocado complicado. Boa, boa, mas seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que é mesmo uma zona do nosso cérebro, ok? Que se desenvolve mais cada vez que nós fazemos coisas não pela nossa motivação, não pelos nossos sentimentos, ok? Portanto, quando nós fazemos coisas que não nos apetecem fazer, ok? E essa zona desenvolve mais. E aqui eles testaram muito em, por exemplo, em pessoas que treinam imenso, ok? E eles repararam exatamente nisso, que essas pessoas tinham uma zona do cérebro que se desenvolvia, estava mais desenvolvida. Porque era essa zona que faz com que a pessoa, quando faz algo que não quer, ok? Essa zona do cérebro desenvolve-se mais um bocadinho. E portanto, cada vez que essa pessoa faz algo que não quer, ok? Não pela parte da motivação, mas porque sabe que tem que ser feito, isso desenvolve-se. E isso depois ajuda nas outras áreas também da nossa vida. Okay? Quer seja na parte do trabalho, quer seja na parte em casa, na parte familiar, na parte das relações. Okay? Na parte das relações. O simples facto de eu, quer seja com o meu parceiro, quer seja com um amigo, de eu ter algo que me incomoda e eu ter que ter uma conversa com essa pessoa, é algo que custa. Ok? Já todos passámos por isso.
ok? De aquela coisa que está aqui na minha cabeça o dia passa o outro dia e aquilo fica sempre aqui na minha cabeça e como é que eu vou falar, quando é que eu vou falar, tanto como é que eu vou falar, quando é que eu vou falar e aquilo está sempre aqui, parece que há aqui com um nó na garganta quando eu vou dizer, não é? E a verdade é que este é um desses momentos em que eu tenho que o falar, eu tenho que o fazer, mas não me apetece porque é algo desconfortável. Mas a verdade é que quanto mais nós fazemos isso, mais fácil esses momentos ficam. Mais fácil esses momentos ficam. E isso só ajuda às nossas relações. Só ajuda às nossas relações. Ok? Portanto, o meu desafio para vocês também é aproveitarmos exatamente também este momento. Quer seja com que vocês tenham com quem vocês mais gostam. Ok? E se vocês têm algo para dizer a essa pessoa, algo que já está aqui a incomodar e que já está aqui há algum tempo, falem. Ok? Porque quando nós passamos isso e colocamos para debaixo do tapete, as coisas vão se arrastando e pouco a pouco as coisas vão se deteriorando. Mesmo também relações também a nível com qualquer outra pessoa, ok? Quer seja no trabalho, quer seja familiar, filhos, quer seja o vosso marido, o vosso namorado, o que for, ok? O que for. Mas é importante é nós depois falarmos e dizermos, ok? Escolham um momento bom, ok? Eu não vou escolher esse momento. Porquê? Porque sabem uma coisa que é curiosa? Nós por norma, às vezes, temos essas discussões, é aí que também surgem muitas discussões. Porquê? Porque nós guardamos, até que depois acontece qualquer coisa em que há aqui uma pequena quesilha, um embate, ou deixaste isto ligado, ou fizeste isto, ou fizeste não sei o quê, e de repente é que vem aquilo ao de cima. Não é? Então nós já estamos chateados com outra coisa e de repente estamos ali, pau, já estamos ali no embate e estamos a lavar a roupa suja já do outro. Estou a entender? Então isto é estar a tirar ainda mais lenha para a fogueira. Nós não precisamos disto. Então aproveitem e pensem no momento em que vocês vão falar nesse momento, mas que seja algo no momento certo. Ok? Quando eu digo no momento certo é não utilizem esse momento quando, por exemplo, a pessoa chega estressada do trabalho. Ok? No momento em que esteja mais relaxado, seja um momento, por exemplo, em que vocês estejam com essa pessoa a só, ok? Portanto, um momento mais descontraído. E aproveitem e introduzem o tema, ok? De uma forma mais tranquila. Isso vai-vos ajudar imenso. E vocês vão reparar que vocês vão tirar esse peso de cima, essa zona do vosso cérebro vai-se trabalhar mais, ok? E vocês vão ficar cada vez. Isso só melhora as relações, ok? Que vocês têm e vocês vão ver que quanto mais eu fizer isto na minha vida, melhores relações eu vou ter. Melhores relações eu vou ter, independentemente da relação que seja. Porque aí eu vou ser aquela pessoa que é honesta, que quando sente alguma coisa que não está bem, fala. E adivinha o que é que acontece do outro lado? A outra pessoa a quem nós estamos a fazer isso, estamos a ensiná-la a ela fazer exatamente o mesmo connosco. É que quando ela sinta isso, sinta algo que não está bem, qualquer coisa que não gostou assim, essa pessoa vai aprender que também tem que fazer isso. E uma vez que nós falamos tudo e deixamos tudo em pratos limpos, não há esta coisa, não há esta coisa da nossa cabeça de começarmos a pensar isso, mas se ela pensar nisso, se ele disser isto, então isto, então isto, pois eu também estava sempre a fazer isto. Estão a entender? Tipo, aquele pensamento constante que nós temos destes momentos que só corrói, que na realidade muitas vezes quando nós deitamos cá para fora é tipo, ok, isto de facto se calhar não faz assim tanto sentido. Que é só coisas aqui na minha cabeça. Ok? Então era essa a mensagem que eu vos queria deixar aqui hoje, está bem? Não roubo mais do vosso tempo, meninas. Espero que este momento também vos tenha ajudado. Então queria também deixar aqui este desafio para vocês, porque sem dúvida é uma das coisas que me ajuda imenso e que tem-me ajudado imenso nos últimos tempos com todas as relações que eu tenho, quer seja aqui dentro do BM Fit com cada um dos treinadores, portanto, com cada pessoa que trabalha aqui, mas também individualmente, também na minha relação, ahm,
que eu considero que é uma relação também muito boa, nós não temos momento onde também não discutimos, porque exatamente temos esse pacto também um com o outro, que é a partir do momento em que sentimos que ok, há algo que não está bem ou que eu não estou a gostar de qualquer coisa, não é? Temos esta obrigação de chegar e falar exatamente um ao outro, e portanto, se nós instruirmos isto nas nossas relações todas, interpessoais, ok? Com amigos, familiares, portanto, o que for, só temos exatamente a crescer, ok? Meninas, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por dedicarem aqui o vosso tempinho aqui, porque de facto é mesmo muito importante. E acima de tudo também agradecer-vos por vocês estarem a cuidar de vocês e por estarem aqui no BMFit. Obrigado por estarem connosco. Obrigada. Um grande Olha, beijinho. boa Boa noite. noite. Uma boa noite, meninas. Beijinho, boa noite. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste episódio das Power Talks, e se tu és uma mulher com mais de 30 anos e te queres juntar a esta comunidade de mulheres incríveis e finalmente perder peso e nunca mais voltar a ganhar, sem dietas restritivas, sem passar horas e horas a fazer cardio, então basta ires ao meu Instagram e enviares-me a palavra FIT para saber mais. Muito obrigado, até ao próximo episódio.